Boa noite, meus queridos irmãos, minhas amadas ovelhas. Que bom podermos estar voltando a nos encontrar, e desta feita eu venho para fazer um pronunciamento sobre o nosso retorno às nossas atividades no templo. Os irmãos sabem que desde o dia 17 já está liberado para que se volte a reunir, obviamente seguindo o decreto que foi baixado pelo prefeito do nosso município e seguindo as normas de vigilância sanitária da Secretaria de Saúde do nosso município. E eu quero fazer menção, antes de entrar nessa questão, do nosso versículo oficial da igreja para este ano de 2020, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E no versículo acima, o 57, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente que nós estamos puxando o texto do seu contexto, porque o contexto do texto fala sobre a volta de Jesus, fala sobre a vitória, o triunfo de Jesus sobre o pecado e a nossa preparação para o encontro com Ele. Isto é, sem sombra de dúvidas, a grande vitória que nós temos. Mas como nós já estamos há 3 meses, um pouquinho mais, querendo retornar às nossas atividades, mas proibidos por causa dos decretos baixados, não é? E a Bíblia nos diz que temos que obedecer às autoridades constituídas. Nós estamos fazendo isso principalmente quando vidas estão em risco, quando vidas estão em jogo. Agora, como foi baixado um novo decreto e que permite às igrejas voltarem a se reunir, desde que sigam o protocolo da Secretaria da Vigilância Sanitária, então nós já começaremos a tomar as devidas providências para isto. Então eu queria pedir aos irmãos, à igreja, que tivesse um pouquinho só de paciência. Não é porque desde o dia 17 está liberado que as igrejas podem abrir e todo mundo ir para o templo e entrando de qualquer maneira. Não, nós temos que nos adequar a essas normas, como está sendo notificado o retorno da sociedade mundial, da sociedade nacional, da sociedade estadual, municipal. A sociedade, de modo geral, não vai ser igual como era tudo antes. Muita gente pensa que iremos voltar a ser como era antes. Não será mais assim. Mas é óbvio que nós podemos voltar de maneira melhor, desde que sigamos as normas corretas, não colocando em risco a vida de ninguém e preservando a nossa alegria no Senhor. Graças a Deus que a igreja de Lagoinha está firme no seu propósito de continuar servindo ao Senhor como tem feito até agora, os irmãos manifestando sua alegria, seu desejo de se reencontrar. E então, meus queridos, creio que essa firmeza também traz a constância no desejo de servir ao Senhor com muito mais dedicação, até pelo tempo que ficamos distanciados. Então, o retorno agora, como diz o nosso texto, diz que não apenas ficarmos firmes e constantes, mas estarmos sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, nós temos que estar trabalhando a partir de agora para o Senhor com sobra, não é? Com abundância, né? Abundância de alegria, abundância de fidelidade, abundância de amor, abundância em obediência à palavra de Deus e também às normas que foram decretadas. E tudo isso vai marcar realmente uma volta triunfante da Igreja de Jesus para continuar a busca das almas perdidas e da edificação da igreja. Muito bem, dito essas coisas, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: algumas normas que estão registradas ali, nós já temos conhecimento. Tivemos uma live com mais de 40 pastores da Associação Batista Gonçalense. Eu participei dessa live, o pastor Levi, como vice-presidente, também participou. Não sei se os demais pastores puderam participar, mas o que me
a nossa juventude também estava fazendo uma live no mesmo horário, então, obviamente, o pastor Mason estava lá com eles, e não sei se outro pastor estava, mas o que eu quero dizer é o seguinte, há um cuidado que precisa ser tomado, há um pastor advogado que estava lendo o decreto para a gente, reinterpretando, e também as normas que precisam ser feitas, então exige muito de nós, porque a igreja, se não fizer tudo certinho, ela pode ser multada, administrativamente, pode ser multada civilmente e pode ser multada criminalmente, uma penalidade criminal, porque ela estará infringindo regras que não podem ser quebradas porque é cuidando da saúde. Por isso eu peço a paciência dos irmãos para entender essa necessidade de voltar com cuidado. Nós não vamos voltar agora neste domingo, ainda não. Nós vamos voltar em julho, no começo de julho. Por quê? Nós temos que dedetizar a igreja, nós temos que comprar algumas coisas, umas são um pouco baratas, outras são um pouco caras, precisamos comprar para estarmos dentro do protocolo, dentro das normas. Então precisamos desta paciência dos irmãos. Também vamos precisar aqui de muito entendimento. Segundo algumas observações feitas, por exemplo, as pessoas acima de 60 anos ainda não poderão voltar para as reuniões. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Aqueles irmãos que têm essa idade acima de 60, que não estão no grupo de WhatsApp da igreja, os irmãos vão precisar fazer contato, que tem os seus telefones, fazer contato, justificar, avisar, para ter paciência, porque eu tenho certeza que, infelizmente, nós vamos ter que ter alguém à porta e dizer aos irmãos que estiverem chegando com mais de 60 anos, irmão, você me perdoa, desculpa, mas você não pode entrar. E a minha preocupação é alguém chegar e dizer assim, mas agora é a prefeitura que manda na igreja? Não, quem manda é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus manda que a gente obedeça às autoridades constituídas e às leis. Então, fazendo isso, estamos obedecendo a palavra de Deus. Mas é preciso que nós entendamos, que haja muito cuidado, muito carinho, que os irmãos não levem ao extremo. E também, aqueles irmãos que têm familiares que não são crentes, não vão compreender isso. Não tente criar um debate sobre essas coisas dentro de casa. Mostre apenas que você é um cristão obediente, para que a gente não crie ânimos, não é? Com relação àqueles que estão fora do Evangelho, ânimo contra a igreja, achando que a igreja ela não tem identidade, não tem autonomia, enfim, fazendo uma série de juízos. Então eu queria que os irmãos entendessem isso. Em alguns momentos da live, do debate, também não ficou uma coisa definida, mas ficou mais ou menos prescrito que provavelmente menores de 11 anos não poderão também ainda retornar a participar das reuniões. Nós estamos avaliando tudo isso. Eu já tenho o decreto em mãos e agora vou reunir com a diretoria da igreja, com o conselho administrativo. Nós vamos traçar as normas, como vamos nos ajustar a essas normas, a esse protocolo, ver como a igreja vai poder fazer, não é isso mesmo? Vamos ter que fazer marcações nos bancos da igreja, no corredor da igreja, nós vamos ter que comprar álcool gel, nós vamos ter que ter aquele termômetro que faz a leitura de febre para a chegada. Aliás, com relação a esse termômetro, o pastor Mason e nós estamos conversando para fazer a doação desse termômetro para a igreja, comprar financiado e fazer para que a igreja já tenha, quando chegue, já tenha esse material em mãos. Mas nós vamos precisar comprar muito mais coisas, não é? E eu queria que os irmãos, até aqueles irmãos que pudessem ajudar, dando uma oferta à igreja, porque não vai custar barato, vai ter um gasto. E quando acontecem essas pandemias, não é que a nossa receita tenha caído e caído em muito, mas nós já, desde que nós estamos trabalhando com os irmãos, a nossa receita é sempre no limite. Então, quando a gente quer fazer qualquer outro tipo de evento, sempre fazemos alguma arrecadação. Se algum irmão puder ajudar, puder abençoar, vai ser muito bom. Você vai estar ajudando ao reino de Deus, à igreja de Deus, a obra do Senhor.
Só para os irmãos terem ideia, só esse monitor de medir a febre, só ele tem alguns que estão custando quase R$300. Outros mais baratos, tem até de R$108. A questão é qual o tempo que vai levar para chegar. Então tudo isso a gente está vendo como proceder, porque quanto mais tempo demorar, também mais tempo vai demorar para a gente voltar a se reunir. Então eu peço aos irmãos que orem, porque agora nós estamos nos mobilizando para o retorno à igreja. Mas vamos fazer tudo com decência e ordem. Só a multa que pode imprimir para a igreja, que pode ser aplicada na igreja se ela não cumprir as normas, gira em torno a partir de R$2.800. E você imagina, se você vai incorrer em 3 infrações, civil, criminal, administrativa, imagina isso aí, multiplicado, porque vai para cada setor isso aí. Então, temos que ter esse cuidado, ore para que nós sejamos prudentes, venhamos controlar a nossa ansiedade, para que no primeiro culto que a gente fizer, nós possamos fazê-lo com muita, mas muita alegria mesmo, sem nenhum obstáculo. Então, ouçam essa palavra, sejam pacientes, nós estamos esperando no Senhor colher frutos maravilhosos deste retorno da igreja, com muito mais determinação, com muito mais crescimento na obra do Senhor. Então, meus queridos irmãos, vamos ser pacientes, vamos orar, ore pela nossa diretoria, nós vamos precisar criar um comitê ou uma comissão que vai administrar esta crise, a crise da pandemia dentro da igreja, irmãos que ficarão responsáveis por este setor, porque tem que ter, e mais ainda, a igreja vai ter que assinar um compromisso com a prefeitura de, a partir do momento que abrir, já estar com ciência de todas estas coisas, porque se surgir uma fiscalização, e a fiscalização pode surgir por denúncia de um vizinho, de alguém que passa em frente à igreja, não gosta da igreja, de alguém que passa e diga assim, esses crentes estão reunidos, mas não, deve estar tudo errado aí por dentro. Então, alguém pode denunciar isso tudo e aparecer uma fiscalização na igreja. A guarda municipal provavelmente deverá passar pelos templos de vez em quando, principalmente dia de domingo, de quinta ou quarta-feira, porque sabe que é quando as igrejas se reúnem, para ver como é que as coisas estão andando, não é? Então nós temos que estar muito bem prevenidos, muito bem preparados, e também precisamos de muita dedicação, de muita compreensão, de muito amor e de muita fidelidade. Queremos retornar. Deus abençoe a Igreja Batista de Lagoinha. Deus abençoe cada família. Deus abençoe cada ovelha. Deus abençoe os pastores que estarão trabalhando isto também. Deus abençoe esta igreja para que colha muitos frutos para a glória do Senhor. Contamos com você. Contamos com o seu apoio, contamos também com a sua apresentação voluntária para ajudar a compor este comitê, esta comissão que vai administrar a realização dos cultos, que vai ajudar. Nós vamos precisar de gente para ajudar na limpeza, na dedetização do templo, porque essa dedetização terá que ocorrer todas as vezes que tiver uma reunião, após a reunião, antes da reunião, para que tudo esteja dentro do padrão. Vamos precisar de muita gente se apresentando voluntariamente e contamos com você. Deus lhe abençoe, meu irmão. Tenha uma boa noite e que você tenha um bom sono guardado e protegido pelo Senhor. Deus te abençoe.